Oi, pessoal, beleza? A aula de agora sobre Síria. Mais uma aula sobre geopolítica do Oriente Médio, Guerra Civil Síria, interesses internacionais e refugiados. Quando a gente fala em interesses internacionais na Guerra Civil da Síria, é uma espécie de reativação da Guerra Fria, os interesses internacionais no território sírio, principalmente as relações de poder existentes nessa região do globo terrestre. E os refugiados, tratamos de uma das piores crises humanitárias mundiais após a Segunda Guerra Mundial. Atentem. Bom, para a gente lembrar aqui um breve histórico, em 1970, a Síria é governada por Hafez al-Assad. Hafez al-Assad implementou um regime político que persiste no país até hoje, quase que como uma dinastia familiar conhecida como a dinastia da família Assad. O Hafez al-Assad é esse cara aqui. Ó. Ele governou o país de 1970 até o ano 2000. Com a sua morte em 2000, quem assume o governo é o seu filho, Bashar al-Assad. Eu estou gravando essa aula aqui no ano de 2020, só para a gente marcar historicamente. O Bashar al-Assad ainda é o governante da Síria e o Bashar al-Assad é este daqui. Então, nessa imagem aqui, a gente tem os dois. O Hafez al-Assad e o Bashar al-Assad, o pai e o filho. O pai fica 30 anos no poder e o filho está há 20 anos no poder, agora no ano de 2020. É um governo controverso no cenário internacional, tem uma ligação muito forte com o Irã regionalmente e financia declaradamente o Hezbollah, um grupo terrorista, hoje um partido político, deixou de ser oficialmente um grupo terrorista e passou a ser um partido político no Líbano. Então, abertamente, a família Assad, desde a década de 70, é uma família anti-Israel, financiando o Hezbollah, um grupo anti-Israel, e apoiado no Irã, principalmente depois da Revolução Islâmica de 1979, também abertamente anti-Israel. Lembrando que o Líbano, volta à Síria, ela faz fronteira com Israel. E por que é abertamente anti-Israel? Primeiro porque a Síria fez parte do grupo dos países árabes, majoritariamente árabes, que lutou contra a criação do Estado de Israel desde o final da Segunda Guerra Mundial. Fez parte dos grupos de países árabes que lutaram na Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Guerras árabe-israelense, a guerra de criação do Estado de Israel, a Guerra de Suez, não lutou diretamente, mas apoiou os povos árabes na Guerra de Suez, especialmente o Egito, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra de Yom Kippur. A Síria, inclusive, ela participou diretamente dessas 4 de 3, a Guerra de Criação do Estado de Israel contra a criação, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra de Yom Kippur. Guerra dos 6 Dias, inclusive, que a Síria perdeu as colinas de Golã para Israel. Isso acaba justificando em parte, os governos, a partir da década de 70, a Guerra dos 6 Dias foi em 1967, da família Assad, abertamente anti-Israel. Então, regionalmente no Oriente Médio, está alinhado ao Irã e contra Israel e favorável aos palestinos, aos grupos terroristas palestinos e ao Hezbollah, que é um grupo libanês anti-Israel. Em 2011, já era o Bashar al-Assad o presidente, desde 2000, em 2011, eclode na África um movimento popular chamado de Bashar al-Assad. Na verdade, é um movimento de dezembro de 2010, que ele perpetua ao longo de 2011 por vários países do norte da África. Um movimento que começa na Tunísia, em dezembro de 2010, e ao longo de 2011 ele espalha pelo norte da África, pelo Egito, pela Argélia, pela Líbia e chega no Oriente Médio. Ele chega em Omã, em Iêmen, Arábia Saudita, Jordânia e na Síria. Em alguns países esse movimento é rapidamente reprimido, como é o caso da Arábia Saudita. Em outros países, esse movimento popular, caracterizado por ser um levante da população contra governos autoritários, no norte da África e Oriente Médio, em alguns países esse movimento ele não é controlado, ele se transforma num movimento muito forte. Derruba presidentes, derruba ditadores no norte da África, na Tunísia, na Argélia, no Egito, os presidentes e os ditadores eles foram caindo um a um, e na Síria esse movimento ele tem repercussão
com um levante popular em 2011 contrário à família Assad no poder, desde 1970, e nesse momento especificamente, contrário a Bashar al-Assad no poder. Existia um grupo de sírios contrários a Bashar al-Assad que o acusavam de ditador, de perseguição, de censura, de morte dos opositores. E existe um outro grupo de sírios completamente alinhados ao Bashar al-Assad, que se a gente falar com eles que o Bashar al-Assad era um ditador, a gente arruma briga. Eu já conversei com sírios refugiados aqui no Brasil que tiveram que sair da Síria por causa da guerra civil derivada desse movimento de Primavera Árabe, que quando eu falei com eles que o Bashar al-Assad era entendido na geopolítica ocidental como um ditador, na hora eles falam, ditador não, ele é eleito pela população, ele é democraticamente colocado no poder, a sua família desde a década de 70, ele ajuda a população, tem programas sociais, então ele não é um ditador. Quem fala que ele é ditador é o Ocidente que quer tirá-lo do poder. Então, quando a Primavera Árabe se levanta na Síria, a população, os militares, a política do país, ela se vê dividida, pró e contra Assad. Esse movimento popular ele vai ganhando força, até que o governo, a gente tem lá no cantinho uma imagem da população se reunindo numa praça na Síria, no movimento da Primavera Árabe contra o governo de Bashar al-Assad, e o governo passa a reprimir esse movimento com bastante violência. Violência policial e o conflito entre governo e opositores, e entre governo e apoiadores do governo e os opositores, ele tende a ficar cada vez mais intenso ao longo de 2011 e 2012. O país fica dividido belicamente, as forças armadas ficam divididas belicamente, a política do país fica dividida, o que gera internamente um movimento de guerra civil. O país passa a existir a partir de 2011, fruto de 31 anos de governo da família Assad, de uma oposição que se fortaleceu e reflexos da Primavera Árabe, do movimento popular anti-governos autoritários, na visão de quem é a Primavera Árabe, culmina na Síria com uma divisão do país e a guerra civil. Quando as forças armadas de um país elas se dividem, pró e contra governo, aí a guerra civil ela fica ainda mais violenta. É o que acontece na Síria. E para piorar a situação do país, quando a guerra civil acontece e o país se vê envolto num conflito armado extremamente violento, no norte do país acontecem outros conflitos e outras buscas por território em função dessa instabilidade política, econômica e militar no país fruto de uma guerra, que é o crescimento no norte do país do Estado Islâmico e as disputas com os curdos no norte da Síria que querem a criação de um Estado independente. Então, a partir de 2011, a Síria entra numa guerra civil, população dividida, política dividida, forças armadas divididas, território dividido, com uma guerra, com o governo usando o exército contra a população, o exército dividido lutando contra o exército sírio, e associado a isso a expansão do Estado Islâmico no território sírio, que se origina no Iraque, e passa para o território sírio buscando a formação de um califado, e dentro dessa confusão ainda tem os curdos querendo se separar da Síria para a formação do Kurdistão. Essa guerra civil, diferente de outras guerras da Primavera Árabe, o Egito teve guerra, a Argélia teve uma guerra civil muito forte, a Líbia teve uma guerra civil muito forte, fruto da Primavera Árabe, porém na Síria essa guerra se transforma na pior das guerras civis no contexto da Primavera Árabe, por causa dos interesses internacionais. Em vários países, os ditadores foram sendo derrubados e as guerras civis foram sendo amenizadas ao longo do processo. Na Síria, como Bashar al-Assad não saiu do governo, a guerra civil ela foi se intensificando, as disputas internas ficando cada vez mais violentas. E ele acaba não saindo do governo, mesmo com o movimento popular da Primavera Árabe, por causa, essencialmente, do fortalecimento internacional dos seus apoiadores. A Síria ela faz levantar um cenário muito parecido com o que foi a Guerra Fria, principalmente no Oriente Médio, com Estados Unidos e União Soviética. Nesse caso, agora pós-Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia. Todo mundo sabe que os Estados Unidos têm grande interesse no Oriente Médio, principalmente pelas reservas de petróleo. Mesmo que a Síria não seja um grande produtor, mesmo que Israel, grande parceiro dos Estados Unidos, não tenha uma gota de petróleo, mas a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio é uma presença vinculada essencialmente ao petróleo.
E a Rússia busca, desde a Guerra Fria, expandir os seus domínios no Oriente Médio, fazendo frente aos Estados Unidos nessa busca pelo petróleo e na disputa por território e na dominação e na manifestação de poder. Os Estados Unidos apoiam a Primavera Árabe na Síria, apoiam o Estado Islâmico na Síria, apoiam os curdos na Síria, tudo para tirar o Bashar al-Assad. O problema é por que os Estados Unidos queriam tirar o Bashar al-Assad? Porque o Bashar al-Assad é declaradamente anti-Israel e anti-Estados Unidos. Nesse cenário, quem acaba apoiando o Bashar al-Assad é a Rússia, que apoia junto com o Irã, a potência regional, que o Bashar al-Assad é parceiro. A Rússia e o Irã apoiam a manutenção do Bashar al-Assad, fornecendo armas, fornecendo apoio político, fornecendo apoio econômico. No final, a gente tem uma divisão do país. Estados Unidos apoiando os revoltosos da Primavera Árabe, os grupos armados contra o Bashar al-Assad, e a Rússia e o Irã apoiando o Bashar al-Assad e a sua manutenção no poder. Tanto é que essa imagem que está aqui no slide, ela deixa isso muito claro. Qual é a visão dos Estados Unidos sobre a Síria? Os Estados Unidos defendem a ação armada para conter o uso de armas químicas, porque o Bashar al-Assad usou armas químicas para atacar os opositores. E os Estados Unidos apoiam, então, a intervenção militar na Síria contra o Bashar al-Assad, com o argumento da arma química. Mesmo que não seja tanto o interesse dele, o argumento é a arma química, mas o interesse está no território. Visão da Rússia. Qualquer ataque à Síria seria uma violação crua das leis internacionais. Ou seja, ninguém deve atacar a Síria e deixa o Bashar al-Assad resolver o problema com o apoio da Rússia e com o apoio do Irã. Demonstrando para a gente esse movimento muito parecido com o que era a Guerra Fria e a população da Síria ficando destruída. Posição do Brasil. O Brasil defende a busca de um acordo por negociações. Essa é sempre a posição histórica do Brasil com relação ao Oriente Médio, uma certa neutralidade. Outras nações, então a gente tem uma divisão. Estados Unidos de um lado e parte da Europa também apoiando a visão norte-americana, e a Rússia e o Irã de outro, o que inflama ainda mais a guerra civil na Síria. Quais são as consequências disso? A gente tem uma série de consequências, principalmente para a população. Tem a consequência da destruição do país, a gente tem a imagem aqui em cima mostrando isso, uma região da Síria, uma cidade síria, antes e depois do ataque. Isso existe na internet, se vocês digitarem na internet Síria antes e depois da Guerra Civil, você vê imagens que são alarmantes, cidades destruídas, residências, prédios, mercados completamente destruídos. O país ficou e está em ruínas em função da Guerra Civil, dessa divisão interna e da influência externa na manutenção do conflito, e não resolve o problema. Então, além da destruição do país, que gera uma crise econômica e social enorme, a gente tem um problema humanitário. Aproximadamente 500 mil pessoas mortos no conflito, sendo a metade de civis, mostrando a divisão do país e a crueldade do conflito, bombardeando cidades de forma indiscriminada. 130 mil pessoas teriam sido detidas pelas forças de segurança do governo, acusadas de serem oposição e inflamarem a guerra civil. 5 milhões de sírios, pelo menos, já teriam buscado refúgio no exterior para fugir dos combates, com a maioria destes tomando abrigo no vizinho Líbano, historicamente apoiador do governo sírio. E uma enorme onda migratória e de refugiados de sírios e árabes em direção à Europa, sem paralelos na história do continente desde a Segunda Guerra Mundial. A gente consegue ver com clareza por meio desse infográfico, desse mapa, que demonstra para a gente esse movimento. É uma onda migratória de refugiados, de pessoas fugindo da guerra, que é igual, próxima em quantidade de pessoas, às migrações e aos refúgios que aconteceram dentro da Europa em função da Segunda Guerra Mundial. Se a gente olhar nesse mapinha aqui, a gente vai perceber os números, como eles são alarmantes. O Afeganistão, em função da guerra e das perseguições religiosas desde a década de 80, 2.590.000 refugiados em direção à Europa. A Síria, o país com maior número de refugiados, os dados são de 2014, da Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Síria, 3.888.000, hoje a gente já está na casa aí de perto de 5 milhões, de pessoas migrando da Síria em direção à Europa, norte da África e Europa,
fugindo dos conflitos armados, configurando o que é chamado pela Acnur e pela ONU e pela Convenção de Genebra da década de 50 de refugiados. É um movimento fruto de uma crise humanitária, as pessoas fogem das suas casas em função da guerra, a pessoa deixa de ser, gente, médico, professor, engenheiro, professora, enfermeira, fisioterapeuta, e ela vira refugiado. Ela abandona tudo que ela tem em função de uma guerra, de uma perseguição, e foge do seu país, da sua origem, independente do destino dela. É um movimento de desespero e de crise humanitária. A Europa recebe essas pessoas, seja por mar, pelo mar Mediterrâneo, seja por terra, e especialmente passando pela Turquia e chegando ao centro-leste europeu. No entanto, alguns países europeus passam a argumentar que esse movimento, esse volume é tão grande, vindo especialmente da Síria, que eles não têm, país europeu não tem condições de receber essa população de forma humanitária, o que gera uma crise de destino. Para onde os refugiados irão? A Europa recebe ou não recebe? Só que existe ao mesmo tempo, exatamente no mesmo período, 2014, 15, 16 e 17, uma onda na Europa, e acontece também na América, uma onda de governos nacionalistas, isolacionistas de extrema direita. E esses governos, para dar um destaque, por exemplo, o governo da Hungria. Na Hungria, por exemplo, o governo da extrema-direita é um dos primeiros países no centro-leste europeu onde os refugiados chegam, principalmente de origem síria. O que a Hungria fez? Não aceitava receber nenhum refugiado e não aceitava que os refugiados passassem pelo território da Hungria para caminhar em direção à Europa Ocidental. O governo húngaro, independente de questões sociais, de conseguimos ou não conseguimos receber, por uma questão política e divisão de mundo, o governo colocou cercas e militarizou a fronteira da Hungria para que os refugiados não passassem. Ficaram milhares de refugiados na cerca na fronteira da Hungria, tentando passar no frio, no calor, na fome, na chuva, etc., sem conseguir entrar na Europa. Os refugiados que conseguiam entrar na Europa, eles começaram a se espalhar. A Alemanha abriu suas fronteiras e recebeu em torno de 2,5 milhões de refugiados, inclusive criando programas sociais de amparo a essa população, geração de emprego, de criação de população economicamente ativa e de inserção na sociedade. A França recebe vários outros refugiados, e esse movimento, grande parte, ou uma parte dos refugiados, se desloca em direção à Inglaterra, por exemplo. Só que a Inglaterra é uma ilha, né? O Reino Unido ali é uma ilha. Então eles não conseguem sair da França e chegar até a Inglaterra. Eles ficam parados no porto de Calais, na França, tentando passar para a Inglaterra pelo Eurotúnel. A Inglaterra, por meio da sua política de Theresa May e depois Boris Johnson, fala: os refugiados não entram aqui no nosso território, nós vamos fechar para os refugiados. E fecham. E aí a França começa a inchar de refugiados, a Áustria também, e aí o governo austríaco também fecha a sua fronteira, a Alemanha abre para receber esses refugiados, Portugal e Espanha abrem também, a Itália fecha. Então começa a existir uma disputa na União Europeia para ver quem recebe, quem não recebe, se a União Europeia deve ou não abrir suas fronteiras. Esse movimento gera uma crise interna na União Europeia, que culmina, por exemplo, com um dos argumentos para o Brexit. Um dos argumentos para o Reino Unido votar a favor da saída da União Europeia, do Brexit, do Reino Unido sair da União Europeia, é a crise de refugiados. Se a Europa vai receber os refugiados e nós não queremos, então é melhor a gente sair da União Europeia. Existem algumas cenas que são muito tristes. Tem uma, inclusive, de uma criança síria que a família tentou atravessar, tentou chegar na Europa pelo mar Mediterrâneo. O barco de refugiados onde eles estavam, superlotado, não suportou e naufragou. E foi encontrado, se não me engano, no litoral da Grécia, o corpo de uma criança síria de 3 anos de idade que morreu afogada e, em função do movimento da água, foi deixada na praia. Chocou o mundo inteiro, eu especialmente fiquei bastante chocado com a imagem, para a gente entender que muita gente encara o refugiado como um invasor. A gente tem que ter uma visão um pouquinho mais humana sobre a humanidade e especialmente sobre a questão dos refugiados. Fiquem atentos a isso. Existe na ONU um alto comissariado para cuidar especialmente dos refugiados, porque são pessoas extremamente vulneráveis, em condição de vulnerabilidade, deixaram sua história para trás, buscando uma vida um pouco melhor, independente de qual será o destino. Eles saem. Qual vai ser o destino? Eles não sabem. Eles só precisam sair
para não morrerem durante uma guerra ou uma perseguição. Beleza? Atenção aos refugiados no caso da Síria. Abraço, pessoal. Obrigado.